demais. Ai, eita. Pronto, pode ir. Ai, foi, né? Então vamos lá. Queria agradecer muito o convite, Gus. O Gustavo foi a pessoa que, né, quando eu começo a minha história do judô, começa com o Gus, né, que foi quem apostou que daria certo aí. Eu tinha, eu tenho aqui minha apresentação, né, mas assim, tinha acabado de me formar. E, e o recém-formado tenho receio, claro, né? Até eu ficava, gente, será mesmo? E o Gustavo, não, vamos embora, que dá sim, tem perfil, tem competência, apostou muito e é isso, só agradecimentos mesmo. Tanto, né, então, com essa minha parte aí da carreira, é, quanto agora pelo convite. Valeu demais. Então, eu Ô, coloquei. eu que tenho que agradecer, tá doido. É um super presente você poder passar essa experiência aí pra gente. Obrigado aí por ter aceito o convite. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Podem interromper, tá, gente? Nós temos aqui pessoas que rodam também com a seleção, então às vezes querem pontuar alguma coisa que lembrou. Temos ex-atletas e que agora são companheiros nossos aí, né, de profissão. Então, às vezes tem aquela visão do atleta, sabia que estava acontecendo, mas não sabe como acontece de fato para a fisioterapia. Podem interromper e perguntar, tá bom? Eu coloquei uma apresentação aqui minha para contar a história com o judô, né? Que eu acho que é o mais importante aqui. Então, eu me formei em dezembro de 2014 pela UFMG e em 2015, na verdade, em 2014 eu já estava inserida na Move, né? Indo ali fazer algumas visitas, entender como era a equipe, com esse convite, né? Pelo Gustavo. E aí, no meio de 2015 acontece da Gabi, né, que fazia parte da equipe, ela ter que sair da equipe e este convite, né? Então era um momento onde as categorias de base, a equipe das categorias de base só tinha Gabi de mulher e eu acho que já estava no momento onde, poxa, a gente precisa aqui, né, de mais uma mulher. Então o Gus me colocou, né, como opção ali para a equipe, eles toparam e estou aí até hoje, né, dentro da CBJ. Então eu fiquei de 2015 até 2018 com as categorias de base, e aí em 2018 eu comecei a rodar com a equipe principal, né? Estamos aí até hoje. Eu sou especialista em fisioterapia esportiva, sou sócia SONAF e aí sou também membro da Comissão de Esportes de Combate. Então, a SONAF a cada 2 anos acontece o congresso, né? E esses simpósios, então, eles precisam de comissões de cada área ali. Então, hoje eu sou da comissão, né, de esportes de combate da SONAF. Bom, pessoal, falando então, né, sobre atendimentos aí, como é o nosso dia a dia em viagens internacionais, porque sim, tem as diferenças, né? E aí eu sempre falo que o atendimento ele vai iniciar sempre antes das viagens. Existe vários detalhes a serem alinhados antes de viajar, né? Antes da gente chegar até o destino ali final. Então, como a gente inicia, né? As informações pré-viagem são de extrema importância para os atletas. Isso normalmente vai acontecer através de e-mail, porque toda viagem existem ali, né, os contatos de quem foi convocado para aquela viagem específica. Então, ali vira já o meio de comunicação com o grupo. Depois, claro, né, hoje em dia tem o grupo do WhatsApp, depois outras informações vão sendo passadas pelo grupo do WhatsApp mesmo. Mas algumas informações a gente costuma passar já ali de cara por e-mail, principalmente para as categorias de base, tá, gente? Várias informações elas precisam ser até repassadas mais vezes, porque muitas vezes são atletas que nunca foram para fora, né? Nunca, às vezes atletas que nunca rodaram muito dentro do próprio país e estão indo viajar para outro país. Existe o medo, existe falta de informação, então nas categorias de base é totalmente diferente, é muita informação ali, inclusive sendo repetida, né? Então, algumas super importantes. Temperatura e umidade relativa do ar que vai estar naquele país.
Então, às vezes, assim, o atleta ele não está nem preparado quanto à roupa, e o principal aqui que eu considero, né, que aí quanto à roupa rapidinho ele se adequa, mas estar preparado, às vezes, para encarar um inverno severo, e com uma umidade muito baixa. Isso na hora de competir, né, na hora de um treino, na hora da competição, os atletas sofrem bastante e eles têm que estar preparados para aquilo. Outras informações importantes, né, que a gente já dá de cara assim, é o que o atleta vai precisar levar de uso pessoal dele. Por exemplo, existe esparadrapo na mesa, na mala da fisioterapia? Existe esparadrapo. Mas o judô, por exemplo, é uma modalidade esportiva que o uso de esparadrapo, ele é assim, é um volume muito alto. Então não teria como a gente levar tanto esparadrapo para fazer botinha numa quantidade X de atletas, né? A base, então, às vezes a gente viaja com 40 atletas, né? Então, é impossível. Então, existe o esparadrapo, que é para uso do treino e da competição, que é para uma emergência, e existe aquele que é de uso contínuo. O atleta está fazendo botinha, ele tem que ter o esparadrapo dele. E ainda, né? Pode ser que você tenha essa lesão no local. Então, não é só para quem já está indo com uma lesão que precisa do esparadrapo. É porque isso pode acontecer na viagem, então ele tem que estar sempre ali com o esparadrapo dele. E o medicamento de uso contínuo, se ele existir, né? Alguns atletas da base ali às vezes viajam, poxa, esqueci do meu remédio que eu tomo sempre. Não, esse remedinho de uso contínuo, você que leva. Nossa, é que dá a impressão, quando o atleta olha para a mala da fisioterapia, né, para a mala médica, que nós temos muito medicamento, que nós temos, né, material para dar, vender, emprestar, e isso não é verdade. Muitas vezes tem os medicamentos ali, inclusive, que vão faltar, a gente vai precisar comprar durante a viagem, né? Então, os medicamentos de uso contínuo têm que ser levados pelo próprio atleta. Outra coisa muito importante antes de viajar é a gente ver o que o país exige na entrada. Então, claro, né? Aqui à direita vocês estão vendo a carteira de vacinação digital, né? A comprovação de vacinação de Covid. Sim, isso estava sendo exigido, né? Inclusive, eu não tenho certeza se ainda tem algum país exigindo. Acredito que até tenha, mas sempre com esse papelzinho. A gente tinha que botar o pé no aeroporto aqui no Brasil, já apresentava para a comissão e anda com isso aí guardadinho, porque vai te pedir a todo momento. E isso também acontece muito com o caso de febre amarela. Então, alguns países pedem que todo mundo que viaja do Brasil esteja, né, com a vacina de febre amarela em dia. E esse é o certificado, esse certificado aqui que vocês estão vendo, né? Pode ser no seu cartãozinho normal, mas quando é para viagem, eles costumam dar esse certificado aqui, tá? Esse, por exemplo, eu falo que eu deixo dentro do meu passaporte, eu só preciso dele para viajar e para alguns países, então, na dúvida, está sempre ali dentro do meu passaporte. E aí isso tem que ser orientado aos atletas, né? E lembrado sempre de não esquecer, ou ainda quem não tomou, tomar, né? A tempo da viagem. A minha primeira viagem com o judô foi para Costa Rica, um pan-americano, e já teve essa exigência. Então, foi aquele corre de tomar a vacina, né, a tempo, e desde então eu ando com ele ali coladinho com meu passaporte. Sobre o preparo da mala médica, que vai acontecer antes da viagem, obviamente, né? O que vai depender? Mala médica é uma coisa que varia muito, de um esporte para o outro, de uma equipe para outra, né? De onde essa equipe está vindo. E eu falo assim, vai depender a montagem da mala, né? Ela vai depender, claro, do tamanho da delegação. Às vezes, nós estamos indo com atletas, com 5 atletas na equipe principal, né? Chega em alguns momentos ali que vai acontecer, de serem ações muito pontuais para alguns atletas e viajam poucos atletas. Não que o tamanho, a mala vai mudar, porque existem ali alguns materiais que eles são fixos, né? O colar cervical vai estar sempre lá. Tudo de mobilização vai estar sempre lá, que é o que dá o maior volume.
Mas, por exemplo, a quantidade de medicamento que a gente vai transportar, é claro que ela não precisa ser tão grande, se for uma equipe pequena. Ou se for, por exemplo, uma viagem rápida, um pan-americano, muitas vezes, como é próximo, né, o destino ele é muito próximo do Brasil, é muito bate e volta. Vai, 2 dias depois já tem competição, terminou a competição ali, né, de 2, 3 dias, já retorna para o Brasil. Então, o volume de medicamento não precisa ser grande. Em contrapartida, eu já fiz viagem que nós ficamos mais de um mês, né? São ali 3, 4 competições seguidas. Tá aproveitando que está indo para a Europa para fazer, né, esse gasto todo de tempo, de grana, e já pega ali 3 competições, vai emendando. É, é um volume de medicamento muito maior, né? Por exemplo, de bandagem, muito maior o volume de bandagem que eu vou precisar. As coisas vão acontecendo, né? Os atletas, inclusive, a gente sabe que quando emenda muita competição uma na outra, a chance de lesão ela só vai aumentando. Os atletas estão sim mais cansados, né? E muito mais expostos, então, em tempo mesmo. E então o volume de bandagem de medicamento vai ser totalmente diferente, né? Então, igual eu falei, quantas competições são, se é uma só, se é um treinamento de campo só, e volta, né, e retorna, ou se são 3, 4 competições, 2 Grand Slams e 2 Open, que foi o que eu já cheguei a fazer, né, com a seleção, totalmente diferente. E claro, qual fisioterapeuta está indo viajar também? Uma coisinha que eu sempre abro, se eu tenho a oportunidade, né, se nós vamos, por exemplo, fazer uma pausa antes lá em Pindamonhangaba, que é onde é praticamente onde é, né, o nosso centro de treinamento ali, a concentração. A primeira coisa que eu faço quando eu abro é procurar agulha, porque a agulha é o item que alguns fisioterapeutas não usam tanto e que eu uso. Então, eu vou procurar e vou ver se está tudo ali. Alguns físios, eles não vão nem olhar se tem agulha, né? Então, é claro que a gente vai ali checando os itens que a gente mais utiliza também. E tem os itens pessoais de cada fisioterapeuta, né? Por exemplo, o cinto do Mulligan, não sei quem, né, qual é o fisioterapeuta que tem. E aí, se tem, você tem o curso, você leva o seu cinto. Eu tenho crochetagem, eu levo o meu gancho de crochetagem. Aí vai ter o uso pessoal, né? E claro, vai depender da verba, né? Não foi com a seleção brasileira, mas eu já fiz uma viagem que eles me deram R$ 150 e falaram: é isso que a gente tem, vai lá e compra o que você acha importante de material para uma viagem. Então, vai depender muito da verba. Quando era, na época que foi um serviço terceirizado para a Move, né, Gus, existia um valor ali certo, né, que tinha para gastar, Exato. né? A gente tinha uma média de 250 por viagem. Isso. E aí, mas eram 250 para ir repondo, né? Então, Exatamente. vai de cada situação. Então, aqui é um exemplo, né? Tá ali o meu ganchinho, coloquei meu ganchinho, na época eu usava mais ventosa, coloquei ali as coisinhas da acupuntura, da aurículo, que eu também costumo usar, dependendo, né, da situação, claro. O meu cinto do Mulligan, coloquei ali em cima e o restante era o que já tinha da mala. E aí, gente, quais medicamentos entram na mala médica, né? Essa é uma grande questão também quando a gente está falando de alto rendimento, né? Quando a gente está falando de uma seleção brasileira, a gente tem que tomar muito cuidado com o doping. Então, o que que acontece? A UADA, ela vai atualizar, vai ter a atualização, né, da lista, e a ABCD também, né, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, também sempre divulga essa atualização de lista daqueles medicamentos que são doping, ou que é doping por conta de um volume maior, né, daquele medicamento, de uma concentração maior, que ainda tem isso, né, tem alguns medicamentos que é doping só pelo uso e tem alguns medicamentos que vai depender da concentração que foi encontrado ali. Então, a gente precisa sempre estar de olho nessa atualização para a gente atualizar a nossa mala médica também, de extrema importância, ok? E aí, como vocês fazem, né, para poder ter acesso? Vocês podem entrar pelo site, o site da UADA,
Lá você já encontra, então tem como você pesquisar pelo nome da substância, normalmente não, né, você não vai encontrar pelo nome do remédio, tá, pessoal? É o nome da substância que você está pesquisando, né? Ou tem como você pesquisar também sobre, gente, esqueci o nome, sobre condutas, né? Algumas condutas que são consideradas doping, e aí você pesquisa lá. Ou tem como você obter a lista completa, né? Que é o importante da gente fazer ali a cada vez que renova e ver o que está presente, né? De novidade. Ok? E tem aplicativo também, que aí é a mesma coisa. Vocês podem baixar o aplicativo, tem como ter a lista completa e tem como você pesquisar por substância. Seguro viagem. Então, toda vez que qualquer pessoa, né, gente, viaja para outro país, existe o e se acontecer alguma coisa, eu precisar me deslocar para um hospital. E aí é claro que quando a gente está falando de esporte, de um esporte de contato ainda, esse cuidado é muito maior. Então, o judô, ele nunca, tanto categorias de base quanto profissional, ele nunca vai viajar sem um seguro viagem para cada atleta e para cada membro também, né, da comissão. Porque sim, as coisas podem acontecer com qualquer um, né, claro. E aí, sobre o seguro viagem, né, com quem fica, quem é o responsável, vou colocar aqui todos, mas desde o início, então, também antes da viagem, nós recebemos esses seguros de todos os atletas, tá bom? Nós, fisioterapeutas, né, que somos quem sempre vai estar viajando, nem sempre vai ter o médico, se o médico estiver junto, claro que ele também vai receber esse documento individual de cada um. Então, eu tenho que ter no meu e-mail já esse acesso fácil, né, a todo seguro viagem. Os coordenadores também então, vão ter esse acesso. E aí, fora isso, né? Então, nós nos tornamos responsáveis pelo seguro viagem, por ter ele ali em mãos. E aí, eu sou responsável também por entender como vai funcionar se esse atleta precisar se deslocar para um hospital. Eu vou acionar antes o seguro e saber para qual hospital eu vou, ou eu aciono antes o seguro e saber, olha, se acontecer alguma coisa, para onde eu vou? E aí acontece das duas formas. Antes, quando eu comecei, né, a rodar, nós sempre perguntávamos antes. Entrava em contato com o seguro e informava, estou me deslocando para a cidade tal, né, com a equipe, e eu preciso saber qual vai ser. A gente passava o endereço certinho de onde iríamos estar, né, onde ia acontecer a competição, e aí eles informavam para a gente qual era o hospital. E depois, inclusive, isso mudou um pouquinho, porque vai mudar de acordo com a empresa também, né? Que era, não, nós não informamos, no momento que você precisar, você vai ligar e a gente vai informar para qual hospital você vai ser direcionado, né? E o atleta vai ser direcionado. Então é isso, tem essas regras do seguro, né? E como acionar, então, depois dessa fase, ainda tem o que a gente vai ter que fazer para poder ser reembolsado, né? Então, a gente tem que acionar o seguro, informar que sim, estamos no hospital, quais vão ser os procedimentos, depois a gente apresenta, né, as notinhas de tudo que foi realizado e acontece esse reembolso. Às vezes é rápido, e às vezes é mais burocrático, dependendo do tempo que fica, do valor que fica, é claro, né? Às vezes o atleta vai lá, só faz um raio-x, eles liberam rápido. Mas se o atleta fica internado, por exemplo, e o país, normalmente, né, países europeus, por exemplo, a internação é cara, eles vão querer avaliar tintim por tintim para poder liberar esse estorno, né? E aí um problema que a gente tem, e que é algo que a gente tem que estar, né, muito atento, o seu celular tem sinal? Porque não é colocado como obrigação, né, que a Luana, quando viaja, ela tem que, sim, ter um chip lá que vai funcionar. Mas tudo bem, mas então quem vai ser esse responsável, né? É o coordenador que está com o sinal? Porque então eu preciso estar muito bem alinhado, porque as coisas acontecem muito rápido, eu preciso me deslocar rápido para o hospital. Então eu preciso saber, não, então é o coordenador que vai estar lá com a internet, se não sou eu, com o telefone funcionando para eu poder acionar o seguro.
para as coisas acontecerem com tranquilidade, né? Mas também com agilidade. Antes ainda de viajar, a gente precisa da relação dos atletas que estão lesionados, né, e uma tomada de conhecimento de cada caso desses atletas, aqueles que já vão iniciar precisando de uma maior atenção. Então, existe, claro, os atletas, né, com lesões que são consideráveis, assim, que são maiores, que são de maior importância, que ele vai ficar no Brasil, ele nem vai para essas competições. Mas tem aquele atleta que, poxa, foi uma entorse de tornozelo há 2 semanas e, né, um grau 1 que eu já estou conseguindo sim, mas eu tenho uma restrição leve de ADM de tornozelo. Pô, o que que eu vou fazer com esse atleta? A primeira coisa, o coordenador da fisioterapia, ele é muito importante nesse momento. Ele que vai ter essas informações e vai passar para quem vai viajar naquele momento. E aí, muitas vezes, né, você vai ter um relatório médico ou do fisioterapeuta do clube, por exemplo, né? Na teoria, recebemos isso sempre, um relatório, tanto, né, e também repassamos esse relatório ao final da viagem, se foi um atleta que precisou de maiores cuidados também na viagem, ok? Isso melhorou muito, inclusive, é que nós já tivemos problema, né, de não receber relatório, mas hoje em dia isso já gira muito mais redondo, assim, pelo menos na equipe principal. E aí, claro, informações complementares, né, que a gente vai pegar diretamente com o atleta. Eu posso mandar uma mensagem, já ir adiantando ali algumas coisas algumas informações que para mim não ficou muito clara. Muitas vezes ali no aeroporto, né, no Brasil, a gente já, quando depara com o atleta, oi, tudo bem, e já puxa ali o assunto para poder entender exatamente como está aquela lesão no momento e o que que eu vou precisar fazer. Se é chegar no hotel e já atender esse atleta ou não, se é algo que eu posso esperar um pouquinho, né? E aí, então, gente, vamos viajar agora nesse momento, né? É um cuidado importante. O que que a gente vai levar na mala de mão? Porque a mala com tudo aquilo que vocês viram, ela vai ser despachada, claro, né? Não é uma mala de mão. Só que coisas podem acontecer dentro do avião. Então, é uma conduta, né, que eu gosto de ter, que é sempre separar ali alguns itens que eu considero importantes. Como, por exemplo, para mim, o principal, né, que é o ar seco dentro do avião. Normalmente, né, a maioria das nossas viagens, Europa, a gente está falando de uma viagem aí dentro do avião de 12 horas, então fica extremamente seco dentro do avião e dá muito desconforto. E esse atleta chega, né, às vezes no destino, com muito desconforto, com muita dor de cabeça. Então, a primeira coisinha, soro fisiológico. Soro fisiológico, alguns atletas, inclusive, já criam o hábito de cada um levar o seu soro fisiológico, né? Que, inclusive, existem aqueles que é de uso individual. Mas a gente sempre leva um sorinho ali, que é aqueles que a gente separa, que é de uso único e você descarta, porque às vezes o atleta esquece. Então, o sorinho fisiológico sempre vai ter. Antialérgicos, nós já tivemos casos de atleta ter crise alérgica dentro do avião, e crise forte, inclusive. Pode ser por alimento, né, consumido, pode ser até mesmo pelo ar, alguma substância que foi jogada ali dentro do avião, né, e aquilo não sai, obviamente, né, fica ali dentro do avião e vai passando o tempo, vai criando essa alergia, né. Dramin, coloquei aqui entre asterisco porque eu estou falando de qualquer remédio para enjoo, né? Mas o mais comum, que é o Dramin. Avião é menos comum, né? Quando comparado a ônibus, por exemplo, mas eu gosto sempre de andar com alguma coisa para enjoo. Analgésico, sim, né? Para alguma dor ali que sentir, mas não é tão utilizado quanto os outros. E um Zolpidem também, asterisco, né? Porque aí a gente está falando de alguns remédios para dormir. Muitos atletas, e às vezes até questão de necessidade, pelo tempo que vai chegar no país de destino, e a competição, às vezes é muito curto esse período. Cheguei e já vou competir, né, em 1, 2 dias e tenho dificuldade de dormir. Então, os atletas muitas vezes vão pedir, principalmente ali no alto rendimento, na equipe principal, né? Eles falam, putz, estou com dificuldade de dormir, tem um Zolpidem aí?
para poder tentar dormir o voo direto. Às vezes o atleta tá perdendo peso, gente, eles não estão nem aí para aquele lanchinho que passa e que pra gente é chegou o lanchinho, né? Às vezes o que ele quer, inclusive, é nem sentir o cheiro daquela comida e dormir direto, dormir às 12 horas de preferência. Então é um item também que eu ando. E claro, né, gente, nesse período aí de pandemia, todo mundo teve que andar com máscaras. Inclusive, não é máscara, é máscaras no plural, né? Que o correto era uma troca de 2 em 2 horas. Então, todo mundo tinha que andar. Eu confesso que até hoje eu até coloco uma ali também, né? Caso eu perceba que eu tô com algum sintoma ali, eu já coloco a máscara. É um costume que virou, né? Quando a gente chega no local, então, existem alguns cuidados muito importantes. O primeiro, orientação quanto à qualidade de água. Em alguns países, a água é realmente de uma qualidade muito, muito ruim. Então, a gente pede muita atenção, né, para que não tenha a ingestão dessa água. E aí, até mesmo, qual é a prática? Porque alguns países, sim, eles falam, não, a água é de segurança, pode tomar água da torneira. A orientação, mesmo assim, gente, evitem tomar água da torneira, né? A gente tenta ao máximo ser água mineral ali para os atletas. E aí a importância, né, que eu coloquei ali do mercado de já chegar no país. No início eu estranhei muito, assim, porque a gente já chegava e os atletas já perguntavam onde era o mercado. E aí eu ficava, nossa, que desespero de mercado, né? Mas é isso, eles precisam de uma água boa, né, para consumo, do que eles utilizam também para hidratar, né, é muito importante. E aí, dependendo do país que a gente vai, inclusive, o alimento não eles não estão acostumados com aquela comida, né? Então, até para comprar alimento também, algumas coisas que eles têm ali mais costume de comer, né? Um lanchinho, algumas coisas, frutas, é, às vezes parece que está saindo, né? Fez o sacolão mesmo, alguns atletas, né? De tanta fruta que compra ali para poder ter realmente disponível a qualquer momento ali no quarto, né? Outras coisas que são importantes, atenção ao sono e, claro, a alimentação, né? Então, principalmente, mais uma vez, aqui a diferença das categorias de base. É importante a gente estar sempre conversando com esses atletas, porque além do, do, do que a gente tem de problema aqui no próprio, né, no nosso próprio país, que são os atletas ali mais novos, ficarem sempre em frente de tela, por exemplo, tela de celular, tela de TV, mas principalmente do celular, a gente tem aqui, né, o jet lag. Então, já existe um sofrimento com o jet lag, e os meninos mais novos, às vezes, eles não entendem, não sabem o que que é isso, o que que ele vai sentir de efeito, né, com essa viagem. E aí, soma-se ao fato deles ficarem muito ali no celular dos treinos e da competição iniciar. E aí, quando você vê o atleta tá muito cansado, tá com muito sono no momento que era para ele, né, estar 100% ali. Então, é uma conversa que a gente tem que ter quando chega no destino também. E aí, quase sempre, né, desconheço inclusive uma vez que não foi assim, a gente vai iniciar as atividades com um trabalho de mobilidade e ativação. E isso vai ser solicitado quase 100% das vezes para o fisioterapeuta, né? Então, vai ter ali aquele primeiro treino que é mais para movimentar, né? Que a gente brinca para tirar a zica da viagem. E aí é um momento muito importante da fisioterapia, porque essa mobilidade, depois de tantas horas, né? Depois de, às vezes, mais de 20 horas, sentado numa poltrona de avião, né? Sentado numa poltrona ali do aeroporto, o que a gente mais precisa é entender qual é a mobilidade mais importante ali, né? Mobilidade de quadril, mobilidade de coluna, e aí as ativações também. Uma atenção especial também quando o nosso destino é um local muito frio. Essa viagem daqui, essa foto, foi na Albânia, era um treinamento de campo, a temperatura era de -4 a 4 graus, e o treino acontecia do lado de fora do hotel, era tipo no passeio, existia uma estrutura. Só que era uma estrutura de lona. Quem aqui já rodou, né, com judô, na Europa isso é muito comum. Para quem não é isso, gente, é só uma estrutura de lona mesmo, é até bonitinho, mas é uma lona fechada
Então é muito, muito frio lá dentro. Então eu preciso ter muita atenção com o aquecimento e a manutenção de aquecimento desses atletas. Às vezes eles estão ali entre uma luta ou outra, mas principalmente, né, que era treinamento de campo, que é o mais comum, né? Competição é menos comum, você num ambiente assim. Mas entre um randor e outro, por exemplo, né, atletas que o aquecimento ele realmente vai ficar muito prejudicado. Então, para vocês verem aí, essa atleta, né, a Lari, ela estava com uma meia de frio e com uma meia bem quentinha, e ela estava sentindo bastante posterior, já saiu do Brasil assim, então é um aquecimento entre um randor e outro, volta aqui, vamos aquecer mais um pouquinho para evitar a lesão, né? E durante o evento, então, né, durante qualquer evento, a primeira coisa que a gente vai fazer quando chegar é entender e estar ciente de quem vai ser o responsável pelo atendimento emergencial. Então, primeira coisa, eu tenho ambulância, né? Como é o caso aqui. Eu tenho uma ambulância que vai me dar, prestar esse atendimento ou não? É uma competição, um treinamento de campo pequeno e aí eu não vou ter essa estrutura. Se acontecer alguma coisa, eu tenho, né, o que acontece muito lá na Europa, que é direito, os paramédicos que entram. Ou eu tenho, como é o caso aqui de uma Olimpíadas, que o médico está ali para poder entrar também. A partir da Rio 2016, não só o médico, nós também, né, fazemos parte aí do FOP. Quem é o responsável por esse primeiro atendimento? Porque o que não dá é para, quando machuca, ninguém saber quem entra e ninguém entrar, ou ainda todo mundo entrar junto. E aqui, essa foto da direita foi um caso bem atípico que estava existindo uma dificuldade. Então, nesse caso, o nosso fisioterapeuta aqui que estava dividindo comigo essa viagem, o Thiago, ele foi liberado até para ajudar na avaliação e imobilização de um atleta. Mas nesse caso aqui, ele foi chamado, né? Ele se colocou à disposição depois de um tempo que a gente viu que estava tendo dificuldade ali. Ele não era o primeiro atendimento, ele ficou ali, né, de stand-by, olhando, e depois é que ele entrou quando foi solicitado mais ajuda. E aí o alinhamento, então, de quem é responsável pelo deslocamento ao hospital, caso precise, né? Como eu falei, esse alinhamento ele já aconteceu antes, para quando acontecer, eu já sei quem vai ser o responsável. Quem é o responsável normalmente? O físio. Porque em quase, né, em todas as viagens o físio está presente. Mas, se o médico está presente, vai ser o médico? Sim, é claro que a gente dá essa prioridade, ela vai ser ali do médico, porque a gente ainda tem que ficar atendendo no hotel. Então, normalmente, quando a gente tem um médico, eu falo que é ótimo, porque aí ele desloca e a gente continua com uma agenda inteira ali para poder atender os atletas. Mas nem sempre o médico vai estar nas categorias de base, menos ainda, né? Menos presente. Então, quase sempre, 100% das vezes, vai ser o físio que vai estar colocando com esse atleta. E aí, esse atleta ele é maior de idade, né? Ou não? Isso vai fazer diferença. Eu preciso já, inclusive, chegar no hospital dando essa informação e vai precisar de uma atenção maior, né? Por ser um atleta ali, né? Nas categorias de base isso acontece muito. E não esquecer que nós somos responsáveis por toda a delegação. Então, eu já tive caso de sensei passar mal, e aí estávamos em dupla, né? Então, eu fui responsável por cuidar, né, desse técnico que estava lá. Outra coisa muito importante quando a gente está aí, aqui é o que mais difere, pessoal, quando é uma viagem internacional. Os protocolos e as condutas médicas são diferentes de um país para o outro. E não pense que é pelo fato de você estar na Europa que vai ser uma conduta mais adequada, mais atual, né? Isso nem sempre vai acontecer. Inclusive porque muitas vezes a gente está, inclusive, no interior, não é nem na capital daquele país. Então, às vezes, a gente vê algumas condutas muito diferentes. E aí eu trouxe aqui alguns relatos de casos para vocês entenderem, assim. Um relato de caso que foi de ortopedia, né, na Alemanha. Uma atleta, ela lesionou, tomou uma chave e estava sentindo muito cotovelo, muita dificuldade para fletir, para flexão, para extensão.
enfim, entrou com gelo, pouco resultado, e ela não conseguia, não conseguia sair da posição por conta de dor. Beleza, vamos deslocar então essa atleta para ver se está tudo ok. Chegando lá, uma lesão ligamentar, muito pequenininho, grau 1. E aí, a conduta do médico foi: bora engessar esse braço? E aí que começa, né? Eu falo, não entendi. A gente vai engessar. Eu, não, mas não foi só uma lesão ligamentar? Nem foi, não rompeu completamente. Eu tô falando de um grau 1. Exatamente. Mas para que engessar? Porque são protocolos da Alemanha. Aqui na Alemanha, a lesão ligamentar de cotovelo, a gente engessa o cotovelo. E aí eu falo, não, mas eu preciso dessa atleta, inclusive, para fazer fisioterapia. Se ela está com gesso, eu não consigo fazer nada com essa atleta, não faz sentido nenhum você engessar. Mas aqui na Alemanha, o protocolo é engessar. Não, aí começa, né? Não está entendendo. A minha atleta não pode ser engessada. Inclusive porque se é essa lesão, eu consigo daqui uma semana estar com ela muito bem. Eu consigo fazer com que ela viaje super bem se ela não tiver engessada, não faz sentido nenhum. Enfim, e aí a conversa ela vai acontecendo, claro, até o ponto que ele fala, então a responsabilidade é sua e você assume um termo, combinado? Combinado. Assumi meu primeiro termo de consentimento na Alemanha. Um outro caso foi na pediatria, então também estava ali com as categorias de base, né? Viajando também na Alemanha, meus casos aqui são todos da Alemanha. É uma sina minha, eu acho, Alemanha. E aí, uma atleta de 15 anos, ela começou com uma falta de ar muito intensa. E aí, no dia seguinte, assim, ela. Não, minto, né? Foi no mesmo dia. Ela chegou, na verdade, me acordou no quarto. Quando eu abri a porta, os lábios inchados, o olho inchado, toda inchada. E aí ela falando, Lu, não sei o que está acontecendo, acordei assim, eu, cara, caramba, calma. É só esse sintoma? Só esse sintoma, por enquanto. Pum, antialérgico, né? E aí, gente, saibam que é sempre assim, existe esse combinado com a equipe médica, né? Um alinhamento onde quais medicamentos a gente está utilizando. E aí, beleza, toma um antialérgico então. Ótimo. Vamos pro treino? Vamos. Chegou no treino, o atleta começa. Tô com falta de ar. Tô com muita falta de ar. Peguei o esteto, fiz uma ausculta, gente, pulmão limpinho, enfim, desloquei com essa atleta. Beleza. Chegou lá, não sabíamos o que estava acontecendo. Bom, então essa atleta precisa ser internada. Ok, eu fico com ela. E aí a pediatra, não, você não fica com ela. Eu, como assim eu não fico com a atleta? Ela tem 15 anos. Não, aqui na Alemanha, uma pessoa de 15 anos não precisa ser acompanhada. Na verdade, a pediatria inteira funciona assim. Não existe acompanhamento dos pais. Mas, né, vai existir, ela não fala inglês, não fala alemão. Eu acho que poderia existir, né, abrir mão e deixar eu ficar com ela. Então, não, isso não existe na Alemanha e não vai acontecer de jeito nenhum. Eu preciso que você assine um termo, aí é o segundo termo, né? É, só liberando a atleta de ficar internada, mas você está proibida, não existe essa coisa de acompanhar um atleta, né? Que a gente está acostumado no Brasil é isso daqui, os profissionais da saúde, o pai e a mãe ali, né? Quando a gente está falando de pediatria. Na Alemanha, não. Na Alemanha, você chega e está a criança na maca e só os profissionais da saúde rodam ali. Só quando é alta, né? A visita ali do dia que os pais vão. A atleta ficou desesperada, claro, mas tudo correu bem. Cheguei lá, eu estava conversando com uma colega do lado, ela não falava inglês, eu não sei como, estava na mímica. Ela, fiz uma super amizade. Sendo que na hora que a gente deixou ela, ai, me ajuda, eu não falo inglês. Eu mal falo português, o que que eu vou fazer nesse lugar sozinha? Mas deu tudo certo. E um terceiro relato de caso aqui, que foi uma atleta com cachumba. Essa atleta chegou no meio do voo, ela procurou. A gente, tô com uma dor aqui. Aí essa atleta tinha 13 anos, tô com uma dor aqui atrás. Queria ver se não tem como, né? Um remedinho para dor, muita dor, e aí tá
tá até vindo aqui para dor de cabeça. Beleza, remedinho. Só que no dia seguinte começou a inchar. E eu falei, bom, ou vai ser o siso ou vai ser cachumba. E aí, que cachumba, gente, não tem na Alemanha, né? E aí eu segui com ela, ela até não seria uma atleta, eu já tinha afastado, porque eu falei, imagina essa atleta treinando com o pessoal do Japão e o pessoal do Japão pegando cachumba, coisas que não existem para eles, assim, né? Que loucura que vai ser e que falta de responsabilidade nossa, assim. Então, eu já tinha afastado esse atleta do treinamento até a gente conseguir identificar melhor, né, o que que era. E como uma outra atleta já estava sendo direcionada para o hospital, eu falei, bora levar essa também? Aí eu cheguei no hospital na Alemanha e aí a médica fez isso daqui, pegou o computador, que eu cheguei e falei, olha, provavelmente que ela tem cachumba e cachumba não existe aqui. E a médica, não é possível, deve ser tradução, vou pesquisar isso. Ficou lá uns 30 minutos pesquisando até falar, esse negócio realmente não existe aqui na Alemanha não, essa tal de cachumba não é nem questão de tradução. Eu, não, tô te falando. A gente está falando lá da América, é comum na América, mas eu sei que não existe aqui. Então, a orientação, né, de afastar esse atleta, ela só foi confirmada, mas só para vocês entenderem também que, assim, são coisas que acontecem, né? Cachumba na Alemanha. Aí depois, na volta, inclusive, foi confirmado, tá, gente? Mas essa atleta, a gente teve esse cuidado de não treinar, não competir. Ainda bem, né? Que a gente teve essa conduta ali antes. E aí, a importância da língua, então. Aqui um momento, né, que é de extrema importância a gente conseguir discutir casos com esses médicos, né, de outros países. Inclusive na Alemanha, em um desses casos do cotovelo, o médico chegou e aí eu me apresentei e falei, olha, eu sou brasileira, né, meu inglês não vai ser perfeito e ele, o meu menos ainda, eu não falo quase nada em inglês. E aí fomos ali na calma, né? Muita calma naquela hora para a gente conseguir comunicar muito bem um com o outro. Mas o mínimo ali, né, gente? E esse mínimo que te dá a calma para conseguir conversar com alguém é muito importante. E aí, saber avaliar, então, a necessidade ou não de um deslocamento para o hospital. Porque a gente está falando de um custo altíssimo e de muita burocracia também. Quando a gente fala de hospital lá, uma internação de um dia, eu lembro que ficou 3.000 euros, uma internação na enfermaria, sem nada, ela não recebeu nada, ela recebeu acho que um soro só. E ficou mais de 3.000 euros. 3.000 euros na época, a gente está falando de 15 mil reais, né? Por conta de um dia que essa atleta ficou na enfermaria. E aí, como eu disse, né, a burocracia para a gente conseguir acionar e ser ressarcido, nesse momento é um valor tão grande que os coordenadores falaram, não, a gente não vai sair, nesse caso a gente não vai sair do hospital, sem o hospital estar pago. Ah, o hospital falou, não existe isso, a gente precisa que estar pago pelo seguro. E eu lembro que esse caso nós passamos umas 4, 5 horas só para resolver a questão do pagamento com o seguro até eles avaliarem se estava tudo ok, né, e liberar. E também, né, gente, a gente precisa pensar se vai fazer diferença ou não na minha conduta e na segurança do atleta. Porque às vezes, eu tô na dúvida se qual é o grau, mas se não vai fazer diferença naquele momento, se isso pode ser trazido para o Brasil, é claro que eu vou trazer o caso para o Brasil, se isso pode ser evitado, né, a ida até esse deslocamento até o hospital. Isso tem que ser muito bem pensado e refletido ali no momento dessa tomada de decisão. Então, como eu disse, alguns casos, é claro que eles precisam ser resolvidos lá no país, inclusive. Aí aqui, inclusive, é outra coisa, nem a avaliação, né? A conduta. Tem casos que o atleta ele vai ter que ficar naquele país, ele não vai poder voltar com aquela passagem que ele tinha inicialmente de volta para o Brasil. Né? Uma fratura importante de cervical. É claro que não vai ser deslocado, esse atleta não vai ser deslocado, vai ser feita a cirurgia, é uma cirurgia, vai ser feita a cirurgia lá. Uma telectasia de pulmão, como é que você voa com um atleta que está com uma telectasia? Uma infecção severa, né? Uma infecção renal, como já aconteceu. O atleta ele vai ter que ficar, ele não vai ser trazido para o país assim,
Agora, existem alguns casos, por exemplo, um LCA. Beleza, rompeu o LCA, mas uma cirurgia de LCA, ela precisa ser feita imediatamente? Não, ela pode esperar uma semana, né? 3 dias, que é o tempo de enviar esse atleta, então, para o Brasil, chegar e fazer a cirurgia dele, não precisa ser tão imediato. Então, tem casos e casos, tá bom? É raro, tá, gente? É raro o atleta ter que ficar lá nesse país, mas vai acontecer em alguns momentos, claro. E aí, estamos lá então na competição também. E outra coisa que pode, né, que vai acontecer, a gente está falando do judô, que do judô brasileiro, que é muito forte. Então, sim, os nossos atletas estão em evidência e eles vão sim, em vários momentos, né, ir para o controle de dopagem. Para vocês entenderem, assim, é todo mundo que vai lá e faz esse controle? Não. Mas quase sempre, né, no Grand Slam, quem pega pódio, todos vão ter muita chance de fazer. Quando possível, eles fazem nos 4 que estão ali no pódio, mas muitas vezes, né, pelo menos 2 dali daquele pódio vão ser escolhidos para poder ir para o controle de dopagem. E aí, quem acompanha normalmente? Fisioterapeuta também. Então, a gente precisa muito saber qual é o passo a passo, o que que acontece nesse controle de dopagem. Por quê? Porque a gente assina, inclusive, um termo, como está aí esse papelzinho direito, né? A gente assina um termo falando que todos os procedimentos foram feitos corretamente. Então, preciso saber como é esse corretamente, né? O que que vai acontecer. Então, a primeira coisa que acontece é o atleta vai chegar e vai ter água disponível, porque ele precisa fazer o xixi. E às vezes o atleta pensa, né? É o atleta que foi disputar a final ali, né? A disputa de primeiro. E ele não vai entrar para a luta com a bexiga cheia, ele acabou de esvaziar, ele foi no banheiro, ele fez xixi. Então ele vai chegar e ele precisa ir ingerindo água para poder ter essa vontade, né? Ter o xixi ali para poder conseguir urinar. Então a gente vai chegar e vai ter esse tanto de água. Primeira coisa, observar se de fato a água está lacrada, né? A água precisa estar lacrada. Eu preciso ter certeza que realmente é uma substância tranquila de ser ingerida. As categorias, gente, profissional, é claro que os meninos já estão super acostumados, tá? Mas categorias de base a gente tem que alertar isso também. Observa se está lacrado direitinho, tomou. Como vem os potinhos, né? Os potinhos são 2 potinhos, assim. Só que eles não vêm numa caixa aberta. Os potinhos não estão, eles também estão lacrados, a caixa também vem lacrada, e aí ficam sempre 2 pessoas ali, né, fazendo o procedimento, e você e o atleta o tempo inteiro observando. Tem que estar tudo lacrado. Ele vai fazer um movimento para todas as direções, vai abrir, vai pegar esse conteúdo aqui que está aqui dentro dessa caixinha, e vai mostrar, ó, os 2 lacrados. Vou tirar o lacre, ok? Tirou o lacre. Depois que isso tudo acontece, que faz a coleta no atleta, ele precisa ir lacrado também. Então, esses 2 potinhos, né? Existe uma forma que você roda e ele fica lacrado ali. O atleta, inclusive, é que vai e testa também se está lacradinho, bonitinho, e depois disso, eles são colocados dentro ainda de um outro saquinho, também lacrado. Aqueles saquinhos igual quando a gente recebe uma mercadoria. A gente tem que pegar uma faca, uma ponta de caneta e rasgar. E aí tudo etiquetado bonitinho. E aí, o atleta e o responsável, que normalmente somos nós, vai ter que preencher essa ficha aqui. Então, você vai checar. Ele pede que você confirme que todos esses passos foram feitos corretamente. Então, eu estou falando ali que todo o passo a passo foi feito corretamente. Se esse atleta cai no doping, eu não posso usar como argumento que pode ter sido a água, que pode ter sido que não foi bem lacrado. Não, porque eu assinei um termo falando que todo o procedimento foi feito corretamente e que foi lacrado, né? Então, por isso a importância de se observar o tempo inteiro tudo que está acontecendo ali, né? Os passo a passo do controle de dopagem. Então, quanto tempo dura mais ou menos esse procedimento? Eu já fui em alguns que durou
25, 30 minutos e já fui em um que durou 3 horas. Por quê? Porque o atleta não tinha vontade de fazer xixi. Vai depender do bendito momento que, ok, agora eu tô com xixi, consigo ir lá, né? Fazer o xixi no potinho. Então é isso, gente. Pode ser que demore muito. E aí, qual que vai ser o nosso grande problema hoje, né? Sempre foi esse problema. Eu preciso ir para o hotel atender os atletas também. Então, eu estou numa competição no sábado, mas tem competição também no domingo. E os atletas que vão competir no domingo, eles querem atendimento, eles precisam de atendimento. E a competição, muitas vezes, vai acabar ali 5 horas da tarde, e aí essa atleta demorou 3 horas para poder fazer, né? Para poder conseguir coletar a urina da atleta. 8 horas nós estávamos no local da competição. E aí já nem tinha, eu lembro que desta vez não tinha nem o ônibus, o último ônibus já tinha ido embora. Então eles mandaram até uma van especial para a gente que também demorou, porque já não era o ônibus, teve que informar que ainda tinha pessoas lá, né, no controle de dopagem. Enfim, aí fomos chegar no hotel 9 horas da noite e eu precisava atender todos os atletas do dia seguinte, quem precisava. Então saiba que assim, é às vezes um problema realmente que a gente tem, né, de logística da coisa e que vai fazer com que os nossos atendimentos cheguem até mais tarde aí. Algumas ferramentas que eu considero diferenciais quando a gente está em outro país. A acupuntura aí, gente, coloquei acupuntura, osteopatia eu não tenho, mas a acupuntura sim. Por que que é um diferencial? Porque existem alguns casos, exemplo, dor de garganta, dor de cabeça, dificuldade para dormir, que o que a gente tem de técnica de fisioterapia, de uma manipulação articular, não vai resolver, né? Então, são ferramentas que eu considero muito diferenciais mesmo quando a gente está em outro local. A gente tem um medicamento? Tem, mas eu estou falando de coisas que vão ser muito mais benéficas, eu vou acelerar muito mais esse processo, né, com um atleta. Então, acho que foi o caso mais legal, estou tentando lembrar, mas eu acho que foi dor de garganta que a gente conseguiu com a acupuntura, nossa, melhorar ali muito, muito mais rápido. Conhecimento teórico e prático em testes clínicos. Por que que eu considero isso diferencial? Porque na fisioterapia existe muita discussão, né, de teste clínico que nós não somos responsáveis por dar um diagnóstico médico, né? Quando nós estamos fazendo a nossa evolução, a nossa avaliação, na teoria, o que eu dou é o diagnóstico fisioterapêutico, né? A gente está falando de função. Só que quando a gente está em outro país, sem o nosso médico, que é o mais comum de acontecer, eu preciso sim ter conhecimento em testes clínicos para me ajudar em tomadas de decisões, se vai entrar ou não para competir, se vai entrar ou não naquele treino, se eu preciso deslocar com ele, né, para um hospital ou não. Então, sim, conhecimento teórico e prático em testes clínicos vai ser diferencial em quem trabalha nessa área e quem está ali sempre fazendo essas viagens, né? E, claro, para finalizar, como eu disse, domínio de outras línguas, né? Como a gente sempre frisa. Algumas condutas, gente, um tópico também, né, que eu quis colocar aqui para vocês, algumas condutas que eu julgo importante quando a gente está em outro país. Conversar com os locais e com quem é responsável por aquele evento, né, os responsáveis, é muito importante e principalmente os profissionais de saúde que estão ali. Tanto para a gente se localizar, né, para saber quem, como eu disse, quem vai atender, de quem é o primeiro atendimento, para a gente conseguir fazer esse atendimento com maior eficácia. Se eu tenho ali, né, já um alinhamento com aquele profissional, tudo vai correr muito melhor, né? E claro, networking também, né, gente? Entender uma coisa que eu acho muito legal, assim, é entender como que a fisioterapia funciona naquele país, né? É entender com a físio lá chinesa, que eu fiz muita amizade uma vez, que lá não existe isso. Que ela, na verdade, ela é acupunturista e aí ela tenta ali fazendo cursos de bandagem, que é uma demanda que existe, né, no esporte, e é assim que a coisa é levada. Porque o fisioterapeuta esportivo, da forma com que a gente tem aqui no Brasil, não existe lá, né?
Então, é ir tomando esse conhecimento, assim, de como é a atuação do fisioterapeuta em cada país também é muito legal. E amizades também, né? Claro. Alguns cuidados que eu quis colocar também aqui, que é algo que sempre me perguntam também, né? Como é, acho que gera dúvida principalmente nas mulheres, né? Que é como é essa relação da mulher brasileira em alguns ambientes. E aí eu quis colocar aqui, né, que nós mulheres brasileiras, a gente não muda o nosso uniforme, né, durante as competições. A gente não deixa de ser brasileira e muito menos a gente vai deixar de ser mulheres quando estamos em outros países. Assim como os homens lá do Oriente Médio, eles continuam sendo homens do Oriente Médio em qualquer lugar do mundo também. Então, pode ser que ele entenda que ele está num ambiente diferente e pode ser que não. Então, assim, eu quis colocar aqui, né, Oriente Médio, mas a gente coloca ali também os países, cara, Azerbaijão, Geórgia, Cazaquistão, esses países que sim, os homens vão olhar para a gente de uma forma diferente e a gente tem que tomar cuidado para não ser só um olhar diferente. Nós já tivemos sim problemas de pessoas tentando entrar em quarto de uma médica nossa. Eu vivi uma situação onde eu já tinha percebido que aqueles homens achavam diferente e estranho o meu uniforme, né? Aquela calça, leg, enfim. E até aí tudo bem, existe um constrangimento, mas ok, a gente toca direitinho isso. Mas aí eu fui com um fisioterapeuta que estava comigo em um bar. Nós estávamos na Rússia. E aí nós fomos lá no bar do hotel. Não tinha tempo para sair, para ir em bar fora. Ah, vamos só ali no bar então? Um petisquinho, experimentar a vodka daqui para dormir melhor? Vamos lá. E aí chega lá, nossa, foi de fato um assédio, assim, né? E aí eu entender que eu estava em um bar com uma roupa também que para eles era estranha, e eu olhei para esse cara. Eu olhei de. Não olhei, né, gente, de encarar. Eu olhei de opa, olhei para o cara, achei estranho como ele olhou para mim, voltei para o Fizz e falei: puta merda, né? Desculpa a palavra, mas assim, o que está acontecendo aqui? Que coisa mais desconfortável. E aí depois é que a gente vai entendendo que o fato de olhar no olho de um homem desse país, gente, significa outra coisa, né? Significa, eu fiquei sabendo agora também que na Arábia Saudita, assim, olhar no olho de um homem que você não conhece é sim significado que você é puta e que ele tem o direito, inclusive, de abusar. Então, assim, são realidades totalmente diferentes e que a gente tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado nesses lugares, andar sempre com outra pessoa, de preferência um homem na equipe, o que deixa a gente, claro, muito chateada, mas é entender que a gente está, principalmente quando nós estamos no país deles. Aí que piorou mesmo, né? A gente tem que entender que é assim que funcionam as coisas naquele país e todo cuidado a mais ainda que a gente tem que ter por ser mulher. E aí a viagem acabou. Viva! Agora é só alegria, a gente volta para casa e conta as histórias e tá tudo certo. Só que não. Vem algo muito importante aqui e que sim é trabalhoso, o relatório da viagem, que é fundamental. E aí, para quem inicia, né, é sempre assim, nossa, mas para que isso tudo? Para que tanta importância nesse relatório? Todo mundo sabe que eu vim, eu tirei foto, todo mundo sabe que eu trabalhei, todo mundo viu, o técnico viu que eu trabalhei, o coordenador viu que eu trabalhei, os atletas viu que eu trabalhei, horrores, por que que eu tenho que provar que eu trabalhei? Mas as coisas não são assim, né, gente? Não é para eles que a gente tem que provar que trabalhou. Existe alguém que está colocando o dinheiro ali, existe um órgão que está colocando dinheiro naquela viagem, e eu preciso provar que tudo aquilo e todos aqueles profissionais que foram pagos, valeu a pena, eles de fato trabalharam, teve muita intervenção deles, para que nas próximas, ok, faz sentido enviar, né? Faz sentido agora, inclusive, eu pagar essa viagem aqui, eu pagar as diárias desse fisioterapeuta ou do técnico, né, do nutri, todo mundo tem que fazer relatório, não é só o fisioterapeuta, né? Então é isso, tem um relatório, não existem provas do que foi feito por nós, né? Qual foi a conduta, inclusive. No relatório a gente tem que descrever o que foi feito,
de acordo com cada avaliação. Eu avaliei isso e a conduta foi essa daqui, ela tem que ser coerente, certo? Cada viagem é um projeto que precisa ser apresentado e mostrado que cada centavo investido, então, foi importante para a execução, né, daquele evento. Inclusive o investimento nos profissionais, não só em material, não só na viagem, né? Nós não nos resguardamos quanto às tomadas de decisões se não for feito, né, esse relatório. Então, quando existe alguma dúvida, quando existe algum questionamento quanto a alguma conduta sua, eu preciso do relatório. Não, tá aqui o relatório. Inclusive, você leu, deu um ok, certo? Certo, então tá aqui. Tá aqui todas as explicações que vocês precisam para o caso, né? E outra, que aí também é muito, muito importante, deixar outros profissionais e instituições sem informações importantes para as condutas seguintes. Se eu não tenho relatório, cadê as informações para eu dar, né, para prosseguir com esse tratamento, para informar para o técnico lá do clube que aconteceu alguma coisa, que ele não vai poder estar presente no primeiro treino, que ele vai direto para a fisioterapia. Como? Como que esse técnico só é informado que o atleta não vai? Isso não existe, né? Existe um relatório que nós enviamos para falar, olha, ele primeiro vai ter que passar pelo setor médico, né? Ou é pelo médico, ou é pelo fisioterapeuta, tudo isso vem escrito. Por quê? Porque aconteceu isso, isso e isso, né? Lá na competição. Qual foi a conduta lá no local? Ah, a conduta foi essa daqui, foi para o hospital e fez um exame e a gente viu que não era tão importante ficar lá, ou não, não precisou, nós fizemos tais testes clínicos e o resultado foi esse. Então, julgamos que poderia sim ser deslocado para o Brasil e ser tomada a conduta aí, certo? Tudo isso a gente tem que deixar muito bem alinhado. Então, gente, é necessário ser feito o quanto antes. Quanto antes a gente entregar o material falando tudo que a gente fez, melhor. Para nossa segurança, inclusive porque depois a gente não lembra de todos os detalhes. Então, é ali, durante a viagem, a gente já vai escrevendo todas as condutas, né? E sentou para fazer o relatório quanto antes para lembrar. Quem deixou o relatório aí em algum momento, acho que todos os físicos que rodaram em algum momento deixou para fazer 3 dias depois. E sabe o que é tentar buscar informações e não lembrar, né? Por conta de cansaço, por conta do volume de atendimento que a gente tem. Então não dá. O relatório ele tem que ser feito de preferência ali na viagem, né? No último dia, senta e faz o relatório. E aí, perguntas frequentes também que a gente recebe quando viaja para fora. Deu para passear muito? Por que você não ficou um tempo por lá, por conta própria? Ficou mais 15 dias na Europa para poder rodar a Europa? Aí a reação é essa, a gente não sabe se ri ou se chora, né? Para contar para as pessoas, às vezes até para colegas de profissão que acham que isso é possível, né? E não é, gente. Primeiro, dá para passear? Às vezes nada, às vezes pouco. Quando é pouco, a gente já comemora. E deu para conhecer alguma coisinha ali. Mas muitas vezes não dá para ir na esquina direito, né? Dependendo da competição. E por que que você não ficou mais tempo lá, Lu, uns 15 dias? Porque cada projeto, eles falam assim, olha, todas as pessoas saem juntas e todas as pessoas chegam juntas. Porque existe uma responsabilidade sobre todas essas pessoas. Então, assim, sai junto e chega junto todo mundo. Não é coisa do judô, é coisa de todas as confederações, é coisa de todos os clubes, você está ali a trabalho, então eu preciso me certificar de que você foi a trabalho, voltou a trabalho e deu tudo certo, né? Se eu fico lá, inclusive, e acontece alguma coisa, aconteceu, foi numa viagem a trabalho ou não, né? As coisas não podem ser tocadas dessa maneira, né? É algo muito sério, é um investimento muito alto, né? É uma grana muito alta quando a gente está falando de uma viagem internacional. Então, saibam que para todos é assim. Sai todo mundo junto naquele dia, daquele local e volta todo mundo junto para o mesmo destino. Até o destino é muito complicado. A gente conseguir, às vezes, mas eu queria muito, ao invés de chegar em São Paulo, eu queria chegar no Rio, porque é aniversário da minha mãe e a minha mãe está lá no Rio. Tem como? Muito difícil fazer isso, né? E aí é por questões burocráticas mesmo, onde é regra, todo mundo sai de um lugar e chega naquele mesmo local. Sim?
Agora que eu queria agradecer, né? Coloquei só algumas fotinhas aí, é, de amizades que eu fiz de outros países, amizades, putz, que duram até hoje. Tenho um grande amigo, inclusive, né, lá da Alemanha, e que, enfim, e várias outras pessoas aí, amizades que a gente vai fazendo da nossa própria equipe, com os atletas, né? E é isso, vivências muito enriquecedoras, muito gostosas, tanto profissional quanto pessoal, né? Claro. E é isso, obrigado por me escutarem. Elo, nossa, que aula, hein? Passou vários filmes aqui na minha cabeça aqui, viu? De histórias, de acontecimentos. Não, sensacional, sensacional. Em vários momentos arrepiei aqui, viu? Vai puxando a memória, né? O paredão da sua aula. O paredão, nossa, é muito louco, porque vai falando e vai lembrando tanta, vai puxando tanta coisa na nossa memória. E essa aula É, foi isso. Não existe muita coisa teórica para lançar. É mais relembrar o que é o passo a passo, né? Enfim. É por isso que eu falei, às vezes fica na memória de vocês alguma coisa importante também que eu deixei passar, né? não, sensacional, Lu, sensacional mesmo. Isso aí mostra, né, pessoal, como que, primeiro, né, são poucas as viagens que vão médicos, né, Lu, igual a Lu falou. Eu conto aqui, nossa, de dezenas de viagens que eu fiz, pouquíssimas foram médicos, principalmente quando a gente pensa em cenário de base, o que faz com que o físio realmente precise ter ali, na sua expertise, no seu treinamento, na sua capacitação ali, questões relacionadas, né? A dopagem, né, é extremamente importante. A gente não pode sair numa empolgação que você está na Alemanha, entrar na farmácia, comprar uma pomada, porque ali pode ter uma substância ali que pode dar algum problema para o seu atleta. A importância de entender dos medicamentos, né? Apesar de todos serem orientação do departamento médico, mas ali é uma decisão nossa ali, muitas das vezes, né? Às vezes é de madrugada no Brasil, você não tem como falar com o médico. Então, exige-se, sim, conhecimento, né, em cima né, de medicamentos, etc. Então, mostra como que o perfil vem mudando e como que a gente tem que se preocupar, né, bastante em complementar a nossa formação, porque é a realidade prática ali das viagens, né, das situações que a gente né, acontece, desde o avião ali, muito importante o que a Lu falou em relação, né, a medicamentos ali. Você citou a agulha aí, eu quero contar uma história bem legal que aconteceu. A gente estava viajando, a atleta começou a vomitar dentro do avião, o medicamento não parava, tomava o medicamento e ia embora, né? E o que salvou essa atleta foi o Cliff, foi nosso fisioterapeuta por muito tempo, fazendo uma craniopuntura nessa atleta, e foi o que, né, fizesse com que ela, né, parasse de passar mal ali. A gente ainda tinha ali 7, 8 horas de voo. Imagina essa atleta passando mal, poderia, né, chegar ali a uma situação mais até de sair da urgência e ir para a emergência ali, né? Então, realmente mostra como que a gente tem que se preocupar aí. Lu, sensacional sua aula, parabéns aí. Mais uma vez aí, muito, muito obrigado pelo conteúdo. Assim, muito, muito, muito bom mesmo, exatamente o que a gente vive na nossa prática ali. Eu acho que o intuito é isso, pessoal, é mostrar um pouco, né, do dia a dia, conteúdo que a gente não vai ter na faculdade, que a gente, né, não vai ter em pós ali, porque é difícil, às vezes, a gente conseguir reunir essa galera toda que está na prática clínica aí, que está viajando, para poder contar um pouco da sua experiência. Acho que essa é um pouco da moral desse projetinho aí que a gente está que tá só começando, hein, pessoal? Lu, tem uma Muito pergunta bom. aqui da Carol. Ela falou assim: se um atleta precisar ficar no hospital, nesses casos raros, né? Enfim, aconteceu uma situação ali de urgência, de emergência, a delegação tiver que voltar, esse atleta tiver que ficar, o físio fica junto no país ou pode ser qualquer outro integrante da delegação? Como tudo, qualquer um pode ficar, mas como tudo que envolve saúde, eles já olham direto para o fisioterapeuta e fala, você vai ficar, né? A realidade É, é essa, né, Gus? É isso. exatamente.
tá, gente? O doping também não é obrigatório ser um profissional da saúde. É qualquer pessoa que vai chegar lá, vai conferir se está tudo bem e vai assinar lá o papelzinho. Mas automaticamente é físio, vai lá, ok? Então, assim, é claro, né, que vai existir uma conversa onde tem que bater a agenda, mas de preferência o fisioterapeuta, primeiro, porque aí até comparado ao doping, é claro que ficar no hospital, quem é profissional da saúde, o melhor é que seja ele, que vai compreender melhor as informações, né, que estão sendo passadas, e eu vou conseguir transmitir essa informação também para quem está no Brasil. Mas não é obrigatório, né? É sempre ali uma conversa que acontece. Mas as poucas vezes que aconteceram, até onde eu sei, todas as vezes foi o físico que ficou. E aí uma coisa também, né, que você tava falando aí, Gas, dessas aulas, né, que é mostrar a nossa rotina. Para vocês terem noção, em uma viagem, é que agora na pandemia, foi muito comum, né? Os médicos estavam muito mais presentes, era obrigatório. A CBJ colocou como obrigatória a presença ali do médico sempre. E aí, na primeira viagem que aconteceu, nós entramos no avião, depois de umas 2, 3 horas, um atleta veio para o médico pedir um medicamento. Ou será que eu não lembro se foi um analgésico, dor de cabeça? Falou, será que tem um remédio aí para dor de cabeça? E aí o médico assim, como assim? Por que que eu tenho que ter um remédio para dor de cabeça? Porque não faz parte da rotina dele, eles não viajam na frequência que a gente viaja. E aí eu estava do lado e já falei, gente, calma, tcharam, né? Eu sempre estou aqui, porque nós estamos habituados, não é que o médico é ruim, é que é uma questão de costume, né? Da nossa rotina, da rotina do fisioterapeuta que está sempre presente. Então, só para vocês entenderem que é isso, vai passar muitas coisinhas ali, né? No início, até você entender qual é o passo a passo certinho das coisas. É muito bom isso aí. Até complementando aí, Carol, só para você ter uma ideia como que existe uma preocupação hoje em cima da questão de saúde mesmo, da delegação e tudo, para justamente evitar isso, evitar que algum atleta ou, né, a gente é responsável também pelos membros da delegação ou que algum membro de delegação né, não tem alguma situação de saúde. O Comitê Olímpico hoje do Brasil, ele tem exigido para suas missões internacionais não só todo o perfil profissional e pessoal, né, que o esporte exige, mas ele tem pedido também uma bateria de exames clínicos, né, que você tem que apresentar antes das viagens, mostrando que você está bem de saúde, justamente para evitar que um atleta ou que um membro de delegação passe mal e fique, né, no local que causa aí um grande transtorno, né, para seja confederações, seja nesse caso desse exemplo aí o Comitê Olímpico do Brasil, né? Então, por exemplo, aí para o Pan-Americano agora uma bateria de mais de 20 testes clínicos, teste de esteira ergométrico, Doppler de coração, então tem uma certa exigência, inclusive física hoje dos membros de delegação. Então, não basta ser bom em física, tem que estar bom na saúde também daqui para frente. Tá? Fica só como essa consideração, justamente para que a gente, né, não tenha esses casos aí do atleta ficar, né? Tem mais uma aqui, né? No caso do atleta viajar sem o físio e precisar de atendimento, alguma orientação, o que você já fez assim à distância? Então, no caso do atleta viajar, não tem físio e ele precisou de alguma orientação, se você, né, o que que você já fez aí à distância? Então, já aconteceu, inclusive, que aí bate com isso, mas só para você saber que é uma situação parecida, mas diferente, né? Na pandemia, isso acontecia do atleta chegar na viagem e testar positivo 2 dias depois. Então, ele tinha que ficar no quarto. E aí é a mesma situação, né? O que que eu faço no quarto se eu estou precisando de fisioterapia? Então, assim, por isso que primeiro os relatórios, né? Como eu disse, é importante receber esse relatório ali, é importante. Existem alguns testes que eu consigo fazer, né? Se eu não tive contato ainda com o atleta, dá para fazer alguns testes à distância, claro, né? Pedir para ele executar. É, E ali, assim, traçar conduta, gente, é como a gente faz, inclusive, muitas vezes na clínica, né? Só que ao invés de filmar ele fazendo o exercício,
Ô, Gus, vem cá, que eu preciso mandar para Joana ali, a atleta, um exercício que ela vai fazer lá no quarto. E vai filmando tudo que ela precisa fazer e mandando, né? Vídeo, foto com descrição, tudo que ela vai precisar fazer ali. Bandagem, por isso que o Gus fala muito isso, né? De tirar foto, de fazer vídeo, por exemplo, de como fazer uma bandagem, que aí fica fácil de disparar esse conteúdo também para quem precisar, né? Boa. Quero citar, a Lu citou aí, né, a questão da pandemia, numa das minhas últimas viagens ali, a gente ficou dividido, estava na Geórgia, ficou dividida a equipe masculina da feminina, e só tinha um físio, né? Teoricamente, viaja um físio para as duas delegações ali, principalmente nesse período de pandemia, estava um pouco mais restrito, e tá até o Grande Paredes está aí assistindo, né? A gente teve que criar alternativas ali de poder fazer um atendimento à distância, passar um preventivo para atleta da equipe feminina, porque eu acabei ficando com a equipe masculina e a equipe feminina ficou sem fisioterapeuta nesse momento, então a gente teve que se virar lá para poder, né, fazer atendimento à distância para as atletas lá não ficarem tão prejudicadas, né? E mais uma perguntinha aqui, Lu, da Sabrina, em relação às questões do idioma. Isso é levado em conta na decisão de qual profissional fará o atendimento imediato? E nos hospitais, é bem aceito o fisioterapeuta atuar como intérprete? Sim, nos hospitais, até fiquei na dúvida aí, no hospital, que é tranquilo atuar como intérprete, porque vai ser a gente, não existe nenhuma outra opção, somos nós. Na equipe principal, gente, lá no profissional, alguns atletas, inclusive, falam inglês, né? Às vezes falam outra língua, inclusive, né? Nas categorias de base, eu desconheço um atleta que sabia falar minimamente o inglês. Então, somos nós os tradutores sempre. Inclusive, nem não só no hospital. Já fui chamada para ser tradutora para fazer troca de uniforme. É assim. O físio é o físio que fala inglês? Físio, para tudo aqui. Vem cá que eu estou precisando entender, né? Então é isso. O idioma ele é de extrema importância, gente, porque eu preciso passar essa informação, né? Essa atleta da cachumba, inclusive, teve na avaliação médica ela falou, olha, tá parecendo muita cachumba, mas o siso sim tá inflamado, tá infeccionado também. Então, vai ter o uso de um antibiótico. Então, assim, você tem que saber a informação de tudo aquilo que ela está te passando, qual é o antibiótico, de quanto em quanto tempo, para você passar muito certinho essa informação para atleta. Uhum. Inclusive, quando ela faz, normalmente eles falam um pouquinho de inglês, mas na hora que eles passam lá, ó, gente, as orientações, a prescrição médica, tá em alemão, né? Então, assim, esquece você ir traduzindo ali do alemão. Então, tem que escutar muito bem, ter certeza que você entendeu para você explicar ao atleta muito bem, né? O que tem que ser feito. E tá É o aí nosso, antibiótico. Pensa se dá errado. e tá aí a nossa atleta, ó, Laiana, que está assistindo aí, a aulinha, colega de profissão agora, falando aí, ó, físio é a segurança da viagem, isso aí. Lu, E é isso mesmo, a Laia é a experiência mesmo, né? A Nicole também, né, tá aí. E elas viveram ali muito intensamente, inclusive as categorias de base, e é isso, né? Elas sabem que normalmente não tem médico ali com a gente, o físio ele vai ser o help de todo momento, né? Para várias coisas ali, o físio é o help. perguntinha do Gustavo aqui, Lu. Você costuma ensinar outro atleta a fazer alguma conduta? Sim, conduta para ele mesmo, né? Muito. Primeiro, bandagem. Existem várias bandagens que, se a gente deixa só para o físio fazer, a gente vai ter que chegar, a competição começar às 8 da manhã, a gente teria que chegar às 5:30 da manhã, porque é tanta bandagem às vezes para fazer, então bandagem de mão, botinha, né? E faz parte de trabalhar com as categorias de base, isso faz parte, né, do nosso trabalho, que é a educação. A parte educacional nas categorias de base é muito importante, porque não dá para ele chegar, né, lá
no topo e não ter tempo, às vezes, de receber uma botinha, ele não saber fazer a própria botinha e precisar entrar. Isso não existe, ele precisa saber fazer, né? Algumas bandagens, ele precisa entender qual é o preventivo dele, né? Porque existe aquele que a gente faz ali com todo mundo geral, mas cada atleta vai ter o seu preventivo, né? É algo específico, ele precisa entender o que ele precisa fazer. A maioria deles hoje rodam com um rolinho para autoliberação, com bolinha para autoliberação e com elásticos para aquecimento. Então, qual é? Qual é o que eu preciso fazer com o rolinho? Qual é o exercício que eu vou ter que fazer de ativação para ombro? Tudo isso eles já sabem, já executam sozinhos. A gente já chega na área de aquecimento, né, no tatame ali no treinamento, com cada um indo fazer o que precisa ser feito ali individualmente. Tá, tava no mudo aqui. Pessoal, mais alguma perguntinha aí? Senão a gente vai encerrando aí a aulinha. Lu, sensacional. Muito, muito obrigado aí, pela sua disposição, toda a sua expertise. Parabéns, eterno, né, por tudo. Fico feliz de ter acertado lá atrás, de ter, né, apostado em você. Foi uma aposta certíssima aí, né? Se tornou aí, vem se tornando cada vez mais uma grande profissional aí, tá? Vai com tudo aí. Obrigada. Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Todo mundo, né, ficou aí até tarde. Próxima aulinha aí com o Rafa, a partir de amanhã. Quem já fez a inscrição, né, já não precisa fazer de novo, já vai receber automaticamente o link aí pelo WhatsApp, tá? Quem ainda não está assistindo aí, não participou, eu vou estar divulgando o link aí em breve. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês. Lu, brigadão. Até a próxima Então, aí. gente, obrigada a todos aí que ficaram até 9h30 da noite escutando a gente. Muito obrigada. Espero ter contribuído aí. Ok? E até as próximas. Estaremos aqui nas próximas aulas. Fechou. Gente, boa noite. Até a próxima.